Enfim, mas o livro do Tim Ferriss foi um tapa na minha cara. Trabalho 4 horas por semana. Na Aham, época, na época, minha esposa ri de mim, porque eu li o livro, né? Acabei saindo do banco, empreendendo, procurando essa aham, resposta. E ela fala pra mim que esposa sabe a verdade, né? Tudo que esposa é a verdade, a uhum. tradução da verdade. Ela fala assim: depois que você lê esse livro, você passou a descansar 4 horas por semana. E é verdade, porque na vida do banco, quando eu ganhava bem, meu filho, minha vida era: eu vou trabalhar, ganhar muito dinheiro para não ter que trabalhar. Uhum. Era isso, porque eu queria sair do trabalho. Trabalho para mim era isso. Engraçado que Acho aí que a maioria depois das eu. pessoas, né? Enfim, era o meu sonho. E aí eu fui trabalhando, aí eventualmente eu compro o livro, peço demissão, vou seguir meu sonho, que era empreender. Tá. E aí, quando eu sigo meu sonho, eu descubro minha paixão, que eu amo fazer. Né? E ela fala que por causa disso eu descanso 4 horas por semana, porque mas a verdade é que hoje eu não preciso mais trabalhar mesmo, né? Meus rendimentos, minha renda passiva é bem maior do que eu gasto, também não Uhum. gasto tanto assim, mas e ao mesmo tempo eu trabalho bastante nesses projetos, nessa live. Estou aqui às 7h47 da manhã com você, é tipo entrar no banco, né? Entrava às 7, Uhum. agora estou entrando às 7h47, só que agora é por opção. É É, porque faz toda a diferença. faz meu coração cantar. Isso é muito bom nesse sentido. Mas foi esse livro foi... Eu fico imaginando o que seria a minha vida se eu não tivesse lido o livro. Porque foi ele que me deu a coragem de pedir demissão. Por quê? Porque eu saio desse... na época que eu estava meio deprimido. Né? Não queria acordar de manhã cedo. Eu não sei se eu Em estava Londres isso, né? em Londres, Que é, o clima E já ajuda também na depressão, né? já ajuda, pouca luz, né? Eu ganhava É. bem, ganhava em um mês o que meu irmão mais velho, formado da Unicamp, engenheiro de Uhum. satélite lá, ganhava em um ano. Não de satélite, perdão, engenheiro elétrico, que trabalhava numa empresa de satélite, né? Tá. Então, assim, eu tava ganhando bem, só que não tava feliz. Não queria acordar, o relógio tocava, não queria acordar. E sexta-feira começava minha vida até o sábado. Então, assim, princípios de depressão. Princípios de depressão, como diria, eu falo, estava cometendo suicídio em gotas. Tava muito Uhum. feliz. E aí aquilo vai acumulando. E aí eu pensei, cara, eu preciso sair disso. Aí eu vou num curso de desenvolvimento pessoal, muito louco lá. Esse curso muito louco. Um curso, naqueles cursos muito loucos de Londres, o cara fala assim, você tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e dar um jeito de pegar. Né? Então você não... eu descobri que naquele curso que eu queria mesmo era empreender, né? Mas eu não estava empreendendo. E aí, bom, enfim, quando eu saio da parada, eu não tinha coragem de pedir demissão. Tinha coragem. Ganhava muito bem. E aí, quando eu li no livro do Tim Ferriss, ele me falou. Eu li uma passagem, na verdade eu não li, eu escuto, né? Eu sou meio disléxico para ler. Uhum. E ele falou assim: me escreve o que pior pode acontecer com você se você tomar essa decisão. E aquilo me falou: peraí, eu nunca escrevi, o que pode acontecer de pior comigo? E aí eu comecei a rodar o movie o filme do pior que podia acontecer comigo. E na minha Tá. vida, meu medo mais profundo, sabe qual que era o meu medo? Naquele dia, eu tava lá no Barbican, que é perto do JP que tava lá. Aham. Você sabe qual que era o meu medo mais profundo naquela época? Qual? Perder todo o meu dinheiro. E eu sabia que se eu perdesse todo o meu dinheiro, não ia ter como me sustentar, ia ter que morar com a minha mãe. Aham. Voltar pro Brasil e morar com a minha mãe. Minha mãe ama ela de paixão, mas ninguém quer morar com a minha mãe de novo. Minha mãe tem as regras dela lá, muito louca. Tá? Até hoje ela quer que eu preste Todas as mães, concurso. né? Amo de paixão e não quero morar com ela, entendeu? É tipo Aham. isso. Quero visitar e tal, não quero morar. E eu falei assim, mas mesmo assim, aquilo que era o pior que eu, não sei, problemas modernos, morar com a mãe, né? Porque eu sabia que se eu perdesse tudo, ela ia me dar casa e comida. Uhum. E ela ainda tinha condições de fazer isso, ainda tem. E eu pensei, cara, mas espera aí, esse é o que pior pode acontecer. E o que pior pode acontecer se eu ficar? E aí eu lembro que eu falei, se eu ficar, eu vou passar 10 anos, os próximos 10 anos, por exemplo, fazendo o que eu não gosto para me tornar quem eu não quero. Aham. Ué, eu prefiro esse risco. Aí eu comprei o risco. Fui lá, subi, depois de ler esse livro, chamei meu chefe e pedi demissão. Então, essa foi o começo de tudo. Né? Então, esse livro me deu um insight
Olha só que interessante. E esse um insight me deu coragem de fazer aquilo que eu mais temia de fazer, que na época era pedir demissão, né? Aham. E imagina se eu não tivesse lido o livro. Imagina se o time não tivesse escrito aquela uma... A gente tem momentos de encruzilhada na vida, né? E a minha vida... E tem uma parada muito louca, Damian, que uns tempos depois, acho que uns 2 ou 3 anos depois, eu sempre quis gravar um vídeo. Depois que deu tudo certo, né? Porque deu tudo errado, depois deu tudo certo. E eu falei assim... E tinha muita gente que ria de mim na época. Ria, quando eu pedi demissão. E eu quis gravar um vídeo um pouco... Não sei se era uma energia muito boa, mas eu queria gravar um vídeo para eles. E aí o vídeo era chamado de Eles Riram de Mim, mas quem ri por último, alguma coisa do tipo. E esse vídeo tá até hoje no ar. Se você digitar Eles Riram de Mim, Érico Rocha, você vai ver. E eu fiz questão de viajar para Londres, levei meu videomaker lá para gravar. Porque eu queria gravar na frente do banco. Tipo... hoje em dia isso não significa muito mais para mim, mas na época significava. E aí quando eu saí do banco, eu vi as pessoas saindo do banco. E algumas pessoas eu reconhecia. Não que eram colegas meus, mas eu via elas. E depois de tanto tempo elas estavam lá. E aí no momento aquilo eu comecei a querer vomitar, tipo, embrulhar, não é tão forte assim, mas eu comecei a passar mal. Aí o Leandro Aguiar vira pra mim e falou assim, Érico, tá tudo bem? Eu falei assim, cara, não tá tudo bem, vamos dar uma volta. E eu dou uma volta. E aí ele falou assim, Érico, o que aconteceu? Você quer ainda gravar esse vídeo? Eu falei assim, não, cara, é o seguinte, naquele momento, quando eu vi as pessoas saindo do banco, eu vi o que ia ter acontecido comigo se naquele dia eu não tivesse tomado aquela decisão. E aí eu falei, cara, foi por pouco. Sabe, entender? Quando você vê, foi por pouco. Por muito pouco, eu não ler o livro, não tomar aquela decisão, provavelmente eu ia estar passando... Eu ia ter aquela vida, nada de errado com aquela vida, super íntegra, os caras ganham dinheiro de forma honesta e tal, mas não era feliz naquilo. Mas será que desculpa, será não, que claro. às vezes, se não fosse o livro, seria outra coisa também? Você não acredita nisso? Eu acho que a gente nunca sabe, né? Se não fosse o livro, fosse muita coisa. Nunca sabe. Mas é verdade, podia ter sido. E ao mesmo tempo, cara, era tão difícil esse momento pra mim. Era um paradigma muito grande. Na época, quando eu converti o meu salário, porque a Libra tava louca, tá? Ainda ganhava, cara, eu ganhava 85 mil reais por mês. Caramba. E... largar tudo, né? Eu tava largando. E o meu mercado era um mercado muito pequenininho. Precificação de título. Todo mundo conhecia todo mundo na City, que a gente chamava. Então, assim... Eu largar era meio que eu cometer um suicídio. Eu não sei se eu ia conseguir recuperar. Ou se eu não ia conseguir recuperar naquele nível. Pode ser, eu acho que eu não ia esquecer tudo aquilo, mas eu ia ter que voltar para construir esse... Porque muito do que acontecia era a reputação de você ter a confiança de um cara segurar a onda lá. Então, entendi, você vai perdendo e você vai ficando esquecido, né? Eu vou ser conhecido como o cara que saiu. É tipo, você marca uma luta e você desiste. O cara para marcar uma outra luta... Ele não é que não... Você demora para aquela reputação. Eu não sei, era a história que eu fazia na minha cabeça, sinceramente. Né? Eu acho que a gente faz as coisas muito pior do que elas realmente são. Mas eu lembro que antes de pedir a demissão, minha perna tremia, né? A perna tremia igual do Pica-Pau nos desenhos animados. Eu nunca entendi por que a perna tremia, medo, mas era um medo involuntário de tremer a perna. Mas enfim, adrenalina. Eu nunca senti aquele medo na minha vida de novo. Ainda. Me diz uma coisa, aí é aí que você abre a Pro Leilões e começa a mexer com o mercado imobiliário? Você já investiu em imóvel ou não? Isso foi em Londres, foi no Brasil? Então, pois é, a minha ideia, lembra, era ganhar dinheiro para não ter que trabalhar. E aí eu comprava imóveis. E aí eu comecei a comprar imóveis em leilão, prática que era muito normal em Londres, mas não normal em Brasil. Por quê? Porque você comprava um imóvel meio embaraçado, e aí você desembaraçava e, enfim, você comprava por metade do preço, imóvel em leilão no Brasil. Mas na época eu não tinha ideia, não. Quando eu pedi demissão, eu não tinha ideia. Eu pedi demissão, no outro dia arrependi, aí tive medo, arrependi. Foi rápido, hein? Foi rápido, foi uma noite. Aí eu voltei pro meu chefe, pedi pra ele despedir da missão, o meu chefe não aceitou. Falou, agora vira homem. Ele falou, vira homem, vai. Ele não falou com uma palavra, ele não falou pra me machucar não, mas ele falou. Aí eu fui,
Aí eu falei pra Ju, vou arrumar outro emprego. Relaxa que eu fiz uma cagada, mas eu vou arrumar. Ela falou assim, Érico, vamos tirar 3 meses de férias. E aí eu fui visitar um amigo meu, lá em Lausanne, que tinha uns amigos na Europa. Aí fui visitar E aí no meio dessa viagem de férias, eu tive a ideia de fazer o ProLeilões. Falei assim, nossa, se eu inventar uma coisa, eu não vou ter que voltar pro banco. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça foi assim, cara, eu vou começar a ensinar as pessoas a comprar imóvel a baixo valor de mercado no Brasil, que ninguém fazia isso, né? E aí veio a primeira ideia do ProLeilões. E aí... E deu certo? Deu não. Eu voltei, era janeiro. Cara, eu pedi demissão no comecinho do ano, não sei exatamente o dia. Mas aí voltei, era até o final do ano, dezembro, já tinha tido a ideia nos primeiros meses, né? Eu tinha vendido R$4.000 dessa base de dados, não tinha vendido nada. E aí eu descobri que eu não sabia marketing. Eu achava que isso no Brasil? Isso na Brasil. Verdade, eu ainda morava em Londres. Mas você fazia o ProLeilões Brasil, eu chamei meu irmão Hugo. Falei pro meu irmão que tinha acabado de se formar, falei assim, vamos trabalhar junto nessa parada, vamos empreender junto. Minha mãe flipa, minha mãe fala assim, Érico, seguinte, você quer estragar a sua vida, você estraga sozinho, meu irmão. Mas, pô, o seu filho já estava prestando concurso, minha mãe ama concurso. Já estava prestando no TR, tinha feito estágio no TRFS, não sei qual a sigla que ele estava fazendo estágio lá. Mas, enfim, e ela ficou maluca. Eu já tinha pedido demissão, minha vida do maior emprego que eles já tinham visto, talvez. E aí meu irmão... Mas eu chamei meu irmão, falei assim, você vai tocando daí que eu vou tocando de Londres. Era digital mesmo, né? Não vendi nada. E aí eu descobri que eu não sabia marketing. Eu achava que um produto bom por si só se vendia. E às vezes você tinha um bom produto, mas não sabia vender. E aí, de repente, eu descobri isso. Aí eu comecei a estudar, comprar todo o curso de marketing digital do mundo. Mais os cursos menos teóricos, né? MBA. Eu não tinha tempo para fazer um MBA. Era muito teórico, eu precisava coisa da rua ali para vender, para não voltar pro banco. Eu precisava de, mais prático. Mais prático, eu não queria arrumar outro emprego, não queria virar um executivo de marketing. Eu queria vender, eu era empreendedor, eu estava começando a empreender. E aí que foi que eu, nessa sacada, fui para os Estados Unidos conhecer a fórmula de lançamento lá fora. E eu falei, uau, isso parece ser bom.